Então, o ano 9, né, o ano universal 9, 2025, ele também propõe que, muito possivelmente, hajam novos conceitos em termos de cidadania, ah, novos conceitos em termos de questões climáticas, pensando aqui nas previsões para 2025. Esse é um ano em que, em termos coletivos, nós vamos ser impactados por uma mudança de consciência e de cultura naquilo que remete aos direitos coletivos. Dando sequência aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? 2025, previsões, né, para este ano novo. Falando aqui do contexto, né, social, mudanças de sociedade, né, ou mudanças na sociedade. Primeiro, 2025, enquanto ano universal 9, propõe finalizações de processos, de grandes questões, em termos universais, né? Em termos universais, aspas, né? Em termos planetários. Então, o que acontece? Governos, políticas, movimentos culturais e sociais, entendimentos sobre educação, sobre segurança, políticas sociais e climáticas que afetem o meio social e mesmo políticas muito possivelmente de migração vão ser temas e temáticas afetadas e que vão estar, né, em voga agora nesse ano de 2025. Então podemos dizer que todos os países do mundo, em níveis, claro, há de se começar um movimento. Vamos deixar bem claro, é um movimento que começa, não é um movimento que determina, mas é um momento em que esse ano 9 vai começar a direcionar a finalização de, possivelmente, processos que começam agora, mas que eles vão ter um ganho, vão ter uma expansão em termos de volume, né, de movimentação, de discussão, de avaliação, de briga, de disputa, etc., etc., e que, muito possivelmente, esse movimento que começa agora, ele, de fato, vai, né, se desenvolver durante 4 a 5 anos. Então, quando a gente chegar ali, na verdade, já no ano de 2030 e 31 também, vamos ter, né, uma conclusão maior de um grande movimento, ou de grandes movimentos que começam agora, sobretudo nessa questão de migração, de mudança de ambiente, de mudança de país, de pertencer a lugares e lugares, né? Só que no ano 9 é o ano em que as mudanças, né, grandes mudanças começam a acontecer. Na verdade, a gente pode dizer que essa vibração já está sendo sentida agora, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com todos os movimentos astrológicos, né? Mas de fazendo esse paralelo, o ano 9 ele propõe finalização de processos e direcionamento de processos de coisas que estavam paradas, ou, né, ou incorporar de conceitos que ainda não haviam sido de fato definidos. Então, o ano 9, né, o ano universal 9, 2025, ele também propõe
que, muito possivelmente, hajam novos conceitos em termos de cidadania, novos conceitos em termos de questões climáticas. Mas por quê? Né? O que leva a isso? Gente, são coisas simples e que também afetam, por exemplo, a economia, né? O número de pessoas que, porventura, passem por uma crise climática, e nós vamos ter crises climáticas cada vez maiores, mas o número de pessoas num dado país, numa dada região, que sejam obrigadas a ir para outra região, e se não por isso, também por questões ligadas à guerra, mas a gente entra nisso depois. Mas quando um grande grupo de pessoas é obrigado a ir de uma região para outra, o que acontece? A região, o lugar para onde essas pessoas vão, sofre um impacto econômico, cultural, do uso do espaço físico, do impacto das leis que normalmente mudam, sobretudo, né, de um país para outro, de uma região para outra, né? Então, tudo isso agora, e cada vez mais, vai começar a ser redimensionado. Então, o ano 9 é um ano também de redimensionamento da nossa consciência a respeito do que são nossos deveres, do que são nossos direitos, mas também do que diz respeito ao coletivo, o que é o dever coletivo, o que é o direito coletivo, e quando coletivamente o seu país, o seu território, o lugar onde você está, recebe um número X de pessoas, ou recebe um número Y de pessoas, de lugares e lugares, pensando aqui nas previsões para 2025. Esse é um ano em que, em termos coletivos, nós vamos ser impactados por uma mudança de consciência e de cultura naquilo que remete a os direitos coletivos. E porque, sobretudo, é um ano 9, com base no 20 e 25. Então, os meus direitos são os mesmos direitos das outras pessoas. Os meus direitos e os meus deveres, no lugar no qual eu me encontro, dizem respeito às outras pessoas e a outros lugares. Será que não está na hora, feliz ou infelizmente, de pensar realmente o que são direitos e deveres coletivos a nível planetário? E feliz ou infelizmente, eu preciso dizer que isso, inclusive, tem uma relação muito direta com Plutão em Aquário, né? Mas não vamos aqui adentrar nessa discussão agora. Até porque Plutão vai ficar 20 anos lá na casinha dele, lá em Aquário, né? Mas isso dá margem aí para a gente pensar no efeito, né, do número 20, né, agora em 2025. Bom, pessoas, isso aqui é um ensaio geral das previsões, a gente ainda vai lembrar mais um tanto, né? Vem com a gente nesse movimento da numerologia do ser. E bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos para o próximo bloco.